Você já se perguntou o que acontece quando um ser com poder quase ilimitado, uma perspectiva de vida que abrange milênios e um senso de dever inabalável, se depara com a fragilidade e a complexidade da existência humana? E se esse ser, em sua busca por um propósito maior, se vê dilacerado entre a lealdade a um império cósmico e o amor inesperado por uma família terrestre? Essa é a saga de Nolan Grayson, o Omni-Man, o herói mais poderoso da Terra e, ao mesmo tempo, seu maior algoz. Prepare-se para uma análise profunda que desvenda como a filosofia de um Viltrumita, forjada em séculos de conquista e disciplina, se choca e, paradoxalmente, se entrelaça com os princípios milenares do estoicismo. Esta não é apenas a história de um alienígena superpoderoso, mas um estudo de caso brutal sobre o dever, a perspectiva cósmica e o verdadeiro custo da emoção, que nos força a questionar o que realmente significa ser invencível e o que, de fato, vale a pena proteger. Nolan Grayson, conhecido na Terra como Omni-Man, é a personificação do ideal Viltrumita: força, disciplina e um senso de dever inabalável para com o Império Viltrumita. Para aqueles que não estão familiarizados com o universo de Invencível, Omni-Man é um alienígena da raça Viltrumita, uma espécie de conquistadores cósmicos que se veem como a raça mais avançada e superior do universo. Nolan foi enviado à Terra com a missão de enfraquecer o planeta para uma eventual invasão Viltrumita, mas, ao longo de 20 anos, ele viveu uma vida dupla como o maior herói da Terra. Casou-se com uma humana, Debbie, e teve um filho, Mark, que viria a se tornar o herói invencível. Sua fachada de herói perfeito esconde uma verdade brutal. Sua lealdade primária é para com Viltrum, e a humanidade é, para ele, uma espécie inferior, a ser subjugada ou destruída. No entanto, a convivência com Debbie e Mark começa a corroer sua determinação Viltrumita, plantando sementes de dúvida e afeto que ele luta para reprimir. Sua jornada é um conflito constante entre o dever imposto por sua raça e as emoções humanas que ele, a princípio, despreza. É nesse embate entre a frieza de uma ideologia imperialista e o calor da conexão familiar que encontramos paralelos e contrastes fascinantes com a filosofia estoica. Um dos pilares da filosofia de Omni-Man e de todos os Viltrumitas é uma perspectiva cósmica que distorce a compreensão estoica do tempo e da vida. Para Nolan, que vive por milênios, a vida humana é efêmera, insignificante. O que são mais 17 anos? Ele pergunta a Mark, referindo-se à expectativa de vida de seu filho. Essa visão, à primeira vista, pode parecer uma aplicação brutal da memento mori estoica, a lembrança da morte e da transitoriedade da vida, que nos encoraja a valorizar o presente e a viver virtuosamente. No entanto, a perspectiva de Omni-Man subverte esse princípio. Enquanto o estoico usa a consciência da finitude para focar no que está sob seu controle, suas ações e virtudes, e para não se apegar a coisas externas, Nolan usa sua longevidade para desvalorizar a vida alheia, para justificar a conquista e a destruição. Para ele, a brevidade da vida humana é uma desculpa para a dominação, não um chamado à compaixão. Marco Aurélio, o imperador filósofo, em suas Meditações, nos lembra que tudo o que acontece é tão comum e conhecido como a rosa na primavera e o fruto no verão. Ele via a ascensão e queda de impérios, a vida e a morte de indivíduos, como parte do fluxo natural do cosmos, mas essa aceitação era temperada por uma profunda compaixão e um senso de dever para com a humanidade. Nolan, por outro lado, observa a ascensão e queda de civilizações com uma frieza calculista, vendo-as como meros estágios em um plano maior de dominação viltrumita. Sua perspectiva cósmica não o leva à humildade ou à virtude, mas à arrogância e à justificação de atos atrozes. Ele é um exemplo trágico de como uma verdade filosófica,
A transitoriedade da vida pode ser distorcida para servir a propósitos egoístas e destrutivos, transformando a sabedoria em uma ferramenta de tirania. A verdadeira perspectiva cósmica estoica nos ensina a ver a nós mesmos como parte de um todo maior, a agir em harmonia com a razão universal e a estender nossa benevolência a todos os seres racionais, independentemente de sua origem ou longevidade. Omni-Man, em sua fase inicial, falha miseravelmente nesse aspecto, usando sua visão de longo prazo para justificar a crueldade de curto prazo. E essa é a sua maior falha filosófica. O dever é um conceito central tanto para os viltrumitas quanto para os estoicos, mas a natureza desse dever difere drasticamente. Para Omni-Man, seu dever supremo é para com o Império Viltrumita, uma ideologia de conquista e expansão que ele abraça com uma devoção quase religiosa. Ele acredita que a imposição da ordem Viltrumita é o caminho para a paz e a prosperidade universal, mesmo que isso signifique a aniquilação de civilizações inteiras. Os estoicos, por sua vez, defendiam o conceito de officium, dever, que implicava agir de acordo com a razão e a virtude, cumprindo nossos papéis na sociedade e contribuindo para o bem comum. No entanto, o dever estoico é intrinsecamente cosmopolita, ou seja, ele se estende a todos os seres racionais, reconhecendo que somos cidadãos do mundo e que nossa humanidade nos une. Sêneca, em suas Cartas a Lucílio, frequentemente discute a importância de cumprir nossos deveres com sabedoria e justiça, sem nos deixarmos levar por paixões ou interesses egoístas. O dever de Omni-Man, por outro lado, é tribal, exclusivo e brutal. Ele vê a humanidade não como parte de sua comunidade cósmica, mas como um recurso a ser explorado. Sua lealdade é cega a qualquer consideração moral que não sirva aos interesses de Viltrum. Ele é um soldado perfeito, um executor implacável de uma ideologia que ele internalizou como a verdade absoluta. No entanto, a convivência com Debbie e Mark começa a semear dúvidas em sua mente. O amor por sua família humana, as conexões que ele forma na Terra, começam a corroer a certeza de seu dever viltrumita. Ele se vê dividido entre a frieza de sua missão e o calor de seus laços afetivos. Essa luta interna é o ponto onde o dever de Omni-Man começa a se chocar com uma forma mais autêntica de cosmopolitismo, um reconhecimento de que a dignidade não é exclusiva de uma única raça, mas inerente a todos os seres sencientes. Ele é forçado a confrontar a ideia de que o verdadeiro dever pode não ser a lealdade cega a um império, mas a proteção daqueles que ele aprendeu a amar, independentemente de sua origem. Essa é a sua crise filosófica, o momento em que a rigidez de seu dever viltrumita começa a se desintegrar diante da força avassaladora da conexão humana, e ele começa a questionar se a verdadeira virtude reside na conquista ou na compaixão. O controle emocional é uma marca registrada dos viltrumitas, e Omni-Man o exibe com uma frieza quase assustadora. Ele é capaz de reprimir a dor, a raiva e até mesmo o amor para cumprir sua missão. Essa capacidade de manter a compostura diante de situações extremas pode ser confundida com a apatia estoica, a ausência de paixões irracionais. No entanto, há uma diferença crucial. O estoicismo busca a maestria das paixões, não a sua eliminação. Ele nos ensina a não sermos escravos de nossas emoções, mas a usá-las de forma racional e virtuosa. A eupateia estoica, as boas paixões, como alegria, cautela e desejo racional, são permitidas e até cultivadas. Omni-Man, por outro lado, pratica uma repressão brutal de suas emoções humanas. Ele tenta convencer a si mesmo de que o amor por Debbie e Mark é uma fraqueza, uma distração de seu propósito maior. Ele se recusa a reconhecer a validade de seus sentimentos, tratando-os como anomalias a serem erradicadas.
Essa repressão, no entanto, não o torna invencível. Ela o torna vulnerável. A cena em que ele espanca Mark brutalmente, tentando forçá-lo a aceitar a ideologia viltrumita, é um testemunho de sua falha em controlar suas próprias paixões. Sua raiva e frustração transbordam de forma violenta, mostrando que a repressão não é o mesmo que a maestria. Epicteto, em seus discursos, nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. Omni-Man interpreta o amor como uma fraqueza, e essa interpretação o leva ao sofrimento e à violência. Sua jornada é um lembrete de que a verdadeira força não reside na negação de nossas emoções, mas na capacidade de reconhecê-las, compreendê-las e direcioná-las para propósitos virtuosos. Ele aprende, da maneira mais difícil, que o afeto e a conexão humana não são fraquezas, mas fontes de uma força diferente, uma força que ele, em sua arrogância viltrumita, nunca havia considerado. A sua luta para reprimir o amor é, paradoxalmente, a sua maior fraqueza. E é através dessa fraqueza que ele começa a se tornar verdadeiramente humano, e talvez verdadeiramente estoico. A queda de Omni-Man e sua subsequente jornada de redenção são os momentos mais ricos para a análise estoica. Após revelar sua verdadeira missão a Mark e quase matá-lo, Nolan foge da Terra, incapaz de conciliar seu dever viltrumita com o amor por seu filho. Esse é o ponto de virada, onde a rigidez de sua filosofia viltrumita começa a se quebrar. Ele é forçado a confrontar as consequências de suas ações, a dor que causou e a verdade de seus próprios sentimentos. A aceitação do destino, amor fati, estoica, não é uma resignação passiva, mas uma aceitação ativa das circunstâncias, com a compreensão de que podemos escolher nossa atitude diante delas. Nolan, ao fugir, está inicialmente negando seu destino, mas sua jornada subsequente o leva a uma aceitação mais profunda. Ele se depara com a realidade brutal do Império Viltrumita, vê a tirania que ele defendia e começa a questionar tudo em que acreditava. Ele aceita que cometeu erros terríveis, que causou sofrimento imenso e que a sua natureza viltrumita não é a única verdade. Essa aceitação não é fácil, é dolorosa e cheia de arrependimento. No entanto, é através dessa dor que ele começa a se transformar. Ele escolhe se opor a Viltrum, não por uma lealdade cega a uma nova causa, mas por um senso de justiça e um desejo de proteger aqueles que ele aprendeu a valorizar. Essa mudança de coração, essa redefinição de seu dever, é a sua redenção. Ele aceita as consequências de suas ações passadas e escolhe um novo caminho. Um caminho que se alinha mais com os ideais estoicos de virtude, compaixão e serviço. Ele aprende que a verdadeira força não reside na capacidade de dominar os outros, mas na capacidade de dominar a si mesmo, de reconhecer seus erros e de escolher a virtude, mesmo quando o caminho é difícil. A sua jornada é um testemunho de que a mudança é possível, mesmo para aqueles que parecem mais inflexíveis, e que a aceitação do destino pode nos levar a um propósito mais elevado, a uma vida mais virtuosa e, em última análise, a uma forma mais autêntica de invencibilidade. Então, o que podemos, nós, meros mortais, aprender com a complexa e muitas vezes brutal jornada de Nolan Grayson, o Omni-Man? Primeiramente, ele nos força a examinar criticamente nossas próprias perspectivas e a questionar as verdades que aceitamos sem questionar. A sua visão de que a vida humana é insignificante nos desafia a valorizar cada momento e a reconhecer a dignidade intrínseca de cada ser, independentemente de sua longevidade ou poder. Ele nos alerta sobre os perigos de um senso de dever cego, que pode nos levar a justificar atos atrozes em nome de um bem maior, que, na verdade, serve apenas a interesses egoístas ou tirânicos. Podemos nos inspirar em sua disciplina e em sua capacidade de manter a compostura diante da adversidade,
Mas devemos questionar se estamos reprimindo nossas emoções ou buscando a maestria sobre elas, e se estamos usando nossa força para dominar ou para proteger. A história de Omni-Man nos ensina que a verdadeira invencibilidade não reside na força física ou na longevidade, mas na capacidade de amar, de sentir empatia, de reconhecer nossos erros e de escolher a virtude, mesmo quando o caminho é difícil. Ele nos mostra que a perspectiva cósmica, quando desprovida de compaixão, pode levar à crueldade, e que o dever, quando desprovido de justiça, pode levar à tirania. A distinção entre a determinação virtuosa e a obsessão destrutiva é tênue. A primeira busca aprimorar o eu e contribuir para o bem maior através de meios éticos. A segunda busca impor uma visão de mundo, muitas vezes à custa da própria felicidade e da conexão com os outros. Omni-Man nos mostra o abismo que se abre quando essa distinção é perdida. Ele nos ensina que podemos transformar nosso maior trauma em nossa maior força, mas também nos alerta que, sem sabedoria e autoaceitação, essa força pode nos consumir. Nolan Grayson, o Omni-Man, não é um estoico perfeito, mas sua jornada é um campo de estudo fascinante sobre os princípios estoicos, em ação e em subversão. Ele é um estoico em treinamento, uma alma em guerra consigo mesma, que usa as ferramentas da disciplina e da razão para combater não apenas os inimigos externos, mas também os demônios de seu próprio passado e de sua própria ideologia. Sua história nos oferece um espelho para refletir sobre os limites da razão, os perigos da obsessão e a verdadeira natureza da virtude. No fim das contas, a lição mais profunda de Omni-Man é um lembrete de que a paz interior não é encontrada na dominação ou na negação das emoções, mas na aceitação, na virtude e no serviço à comunidade. É um convite à introspecção, a questionar nossas próprias batalhas e a buscar um caminho de virtude que honre a vida, reconhecendo a complexidade do mundo e a dignidade de cada ser. E você? O que pensa sobre a filosofia de Omni-Man? Deixe seu comentário e vamos continuar essa reflexão. Até a próxima, e que a razão nos guie para a verdadeira sabedoria.